Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Brigadistas do ICMBio usam fogo em manobra de combate indireto aos incêndios. E em pleno período de seca, o conteúdo gerou uma confusão sobre as ações do Instituto. O Ministério do Meio Ambiente decidiu exonerar o profissional. Na cafeicultura, Rabobank afirma que o superávit global e o retorno das chuvas no Brasil vão impactar o mercado a partir desta semana. Você vai ver que os fundos de investimentos registraram a maior posição comprada em soja em 2 anos. A Safras e Mercado participa conosco hoje para projetar os efeitos nos preços. E você vai ver também que depois de bater recorde em São Paulo, o indicador do bezerro no CPEA registrou a máxima histórica em Mato Grosso do Sul. Tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. Em um período de tempo seco e registro de incêndios, chamou a atenção um vídeo em que brigadistas do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, usam fogo no campo. Segundo o Instituto, a técnica é conhecida como queima de expansão, uma manobra de combate indireto aos incêndios. Um vídeo de brigadistas do ICMBio usando fogo para combater o avanço de incêndios no Pantanal circula nas redes sociais. A cena gera curiosidade. Afinal, como combater o fogo usando fogo? Você viu, Marilene? Esse que é brigadista, né? O herói do fogo, né? Olha, tão simples e fácil, né? O conteúdo foi produzido e divulgado por um brigadista que esteve em campo. Em nota, o ICMBio afirma que o vídeo gerou diversos mal-entendidos sobre as ações do Instituto. O comunicado afirma que entre os dias 12 e 13 de setembro foi realizada uma manobra de combate indireto aos incêndios florestais, conhecida como queima de expansão, cuja técnica consiste em eliminar o combustível em pequenas faixas do terreno através da aplicação do fogo. Reforça ainda que o controle dessa técnica exige pessoal treinado e experiente, pontos de ancoragem muito bem definidos e condições meteorológicas favoráveis para que o fogo não se alastre e inicie um novo incêndio. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, usou as redes sociais para comentar o caso e afirmou que a ação usada pelos brigadistas está correta, mas o profissional deverá ser exonerado. Vejam só. O ministro disse que, apesar da narrativa engraçadinha do brigadista que fez o filme e que será exonerado, o procedimento de uso preventivo e controlado de fogo para diminuir matéria orgânica está correto. E depois de bater recorde em São Paulo, o indicador do bezerro do CPEA registrou a máxima histórica em Mato Grosso do Sul. Após bater recorde na semana passada em São Paulo, o indicador do bezerro no CPEA registrou máxima histórica em Mato Grosso do Sul. A cotação ficou em R$ 2.210,78 por cabeça. No acumulado do ano, o aumento dos preços chegou a 46,1%. De acordo com os pesquisadores do Instituto, o abate de matrizes nos últimos anos gerou oferta restrita de animais. Além disso, as vendas de boi para destinos como a China têm aquecido também o mercado de reposição. Nesta quinta-feira, o Canal Rural transmite para todo o Brasil a abertura nacional do plantio da soja, Safra 2021. O evento multiplataforma vai ao ar a partir das 9 da manhã. E um dos temas em destaque é o mercado da soja. Quem participa aqui com a gente e também vai estar no dia do evento é o Luiz Fernando Gutierrez, analista da Safras e Mercado. Luiz Fernando, primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Imagina. Luiz Fernando, diga pra gente sobre o levantamento das safras que apontou que os fundos de investimentos registraram a maior posição comprada em soja em 2 anos e meio. Quais são os efeitos disso na tendências de preço? Bom, Kellen, isso explica muito essa grande valorização que a gente percebeu aí nos futuros da soja em Chicago nas últimas 4 semanas, né? Isso mostra que os fundos eles estão entrando mais forte na ponta compradora, obviamente que principalmente por fatores fundamentais, né? Desde agosto lá
na segunda quinzena, quando a gente teve aquele início de movimento positivo em cima do clima americano, que a gente teve problemas de safra, agora passando mais recentemente pela questão da demanda chinesa, né, que vem aumentando pela soja norte-americana, e agora também um risco climático na América do Sul, isso fez com que os fundos voltassem forte para a ponta compradora e fizessem aí nas últimas 20 sessões, são 17 altas, então é um movimento muito forte, é um movimento bem atípico, mas é baseado em fatores fundamentais, então os fundos eles estão mais tranquilos, aí tem uma segurança um pouquinho maior para entrar na ponta compradora, e eu entendo isso como uma tendência que deve se manter, a gente deve continuar aí com firmeza em Chicago, porque é realmente, como tu falou, o patamar mais alto aí na posição comprada desde o momento pré-guerra comercial, né? Lembrando, 2018. Então é o mercado voltando para a normalidade, hein? Com a China voltando a comprar soja americana e esses probleminhas climáticos aí mais recentes também que trazem incertezas com relação à oferta de soja. Muito importante a gente esclarecer para a audiência e pensar aqui algumas coisas que você nos disse, que essa posição que é a maior, pelo menos em 2 anos e meio, dos fundos de investimentos, indicam um cenário ainda de firmeza para preço de soja. E você analisa que há fundamentos, ou seja, a relação entre oferta e demanda é justa, o que deve seguir favorecendo a formação de preços mais altos no mercado internacional. Ponto para te perguntar quais são os fatores climáticos que estão pesando na formação de preços dessas commodities hoje? Você citou que há uma preocupação, um risco, não há? Exato. Hoje, especificamente, a gente tem uma sessão negativa, né, Kenny? Isso também vem de encontro porque o mercado estava muito comprado, a gente já tinha sinais técnicos aí de uma sobrecompra no mercado. Como eu falei, das últimas 19, 20 sessões a gente teve 17 altas, então é normal que o mercado corrija, não que tenha mudado a tendência hoje, é só realmente uma correção aí, também por questões financeiras, o mercado está um pouquinho mais nervoso hoje, mas esse fundamento aí de alta ou de firmeza deve permanecer. Então, os fatores climáticos hoje, a gente sempre lembra a questão da safra americana, que não está definida ainda, a gente tem o início da colheita aí para essa semana, então é importante o mercado olhar para a safra americana ainda, porque não está definida aquela produção, embora algumas perdas já sejam irreversíveis, e também a partir de agora a questão climática no Brasil, né? A gente lembra que a gente está com o início aí de safra um pouquinho preocupante, a gente está com pouca chuva na região central do Brasil, os trabalhos de plantio devem atrasar um pouquinho, se não normalizar a gente vai ter um atraso maior daqui para frente, né? E a questão do Laninha, né, Kelly? O Laninha é confirmado pelo NOAA aí a presença dele nessa temporada, isso coloca um risco climático ainda maior para a América do Sul, porque a gente lembra que em anos de Laninha a gente costuma ter perdas importantes no sul do Brasil e também na Argentina. Então, esse risco aí climático que coloca em risco a oferta de soja daqui para frente é algo que pesa positivamente sobre Chicago. Muito bem, vamos continuar acompanhando. Agora uma última questão. Você diz que o preço está caindo em Chicago, a gente observou isso. A gente observa os preços em patamares recordes aqui no mercado doméstico. Como é que estão as negociações hoje? E a safra já está com quase metade da temporada 2021 comercializada no Brasil, Luiz Fernando. Exatamente. As negociações hoje estão devagar, porque a gente está tendo uma queda em Chicago, embora o câmbio esteja ajudando, né, segurando um pouquinho o preço, mas é que a gente tem muito pouca soja disponível, né, Kelly? Então, esse restante de soja aí, ele realmente vai ser negociado de forma muito lenta daqui para frente, e como a gente já tem também, como tu colocou, mais de metade da safra nova já comercializada, a tendência é que o ritmo de negócio daqui para frente também seja lento, porque, como eu falei, a gente tem um risco climático, os produtores vão focar agora no plantio da safra brasileira, e é importante eles colherem, né, para avançar mais, colherem bem, né, para avançar mais nas vendas. Então eu entendo que daqui para frente o ritmo de negócio vai ser um pouco mais lento. Luiz Fernando, falamos na quinta-feira mais uma vez, quando você participará da abertura nacional do plantio. Obrigada por iniciar a semana conosco e até quinta. Obrigado, Kelly. Até quinta. Um abraço. Outro para você. Em relatório divulgado hoje, o Rabobank apontou que o superávit global e o retorno das chuvas no Brasil indicam uma tendência de queda para o preço do café. Vamos aos detalhes com o especialista em café da equipe de pesquisa do Rabobank Brasil, Guilherme Moria. Guilherme, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo. Diga pra gente, o produtor viu o preço do café em alta e agora você está dizendo que essa tendência está mudando. Explica as razões pra gente, por favor. Exatamente, Kelly. Boa tarde a todos. Eu acho que os últimos meses, eles foram bem positivos para o produtor de café, no sentido que as cotações elas atingiram bons patamares. E essas recentes altas, a gente pode atribuir alguns aspectos bem pontuais, né? Os estoques estavam curtos quando a gente olha nos estoques certificados de Nova York. A gente também teve notícias positivas da demanda no primeiro semestre. Porém,
a gente nunca esquece que o cenário principal era de um leve recuo na demanda nesse atual ano safra, em decorrência da pandemia, e também a boa safra brasileira ela vai acabar exercendo uma certa pressão nos preços de café. Dado esse atual momento que a gente está atravessando, a gente também observou a participação dos fundos não comerciais na Bolsa de Nova York, né, no mercado de café mais específico. Então, todos esses fatores de curto prazo bem altíssimos possibilitaram com que eles tivessem, né, os fundos não comerciais, essa posição comprada bem alta, né? Então, a partir de agora, a gente está vendo que o café brasileiro ele vai começar a entrar no mercado de uma forma mais substancial, né? Então, exatamente essa questão da oferta. E, paralelamente a isso, a gente tem essa questão do clima, né, Kelly? Que com a chegada das chuvas, o bom andamento da próxima safra brasileira, podem exercer, sim, fatores para que a gente observe uma queda nos preços, em decorrência também da inversão da posição dos fundos não comerciais, né, que eles podem passar de uma posição comprada para uma posição vendida, né, então a liquidação desses contratos. Então, diante desse cenário, a gente acredita que o preço do café está passando por uma correção, um ajuste, né, e a tendência atual hoje é de uma queda nos preços, sim. Esse gatilho já foi acionado por essas questões que você coloca do superávit global e do retorno das chuvas, e este superávit está ao redor de quanto? Então, para esse atual ano safra, que se encerra agora em setembro desse ano, a gente estima um superávit na casa de 3,6 milhões de sacas, né? Então, não tanto a oferta que impactou, mas sim a gente acredita que um leve recuo da demanda possibilitou esse superávit nesse ano. Para o próximo ano safra, que começa agora em outubro, a gente acredita num superávit aí na casa dos 7 milhões de sacas, principalmente impactado pela boa oferta brasileira, né? Muito bem. Guilherme Moria, muito obrigada por trazer aqui este alerta aos cafeicultores. Desejo a você uma boa semana. Até a próxima. Até a próxima e boa tarde a todos. Obrigado. A você também. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.